Uma das partes mais importantes da pintura, sem dúvidas, é o aspecto que ela fica no quão homogêneo tu consegue deixar as cores. Sabe quando tu faz aquele desenho que não tem nenhum espacinho branco, não tem aquelas marcas de lápis, não fica ruim, não fica estranho, fica realmente bem lisinha a pintura? Então, nesse vídeo eu separei várias dicas, dicas realmente muito úteis que eu tenho certeza que você até provavelmente nunca ouviu falar em nenhum outro canal. Assiste o vídeo até o final que eu vou te passar muitas dicas para deixar a pintura, qualquer desenho, uma pintura 100% homogênea. E aí galera, começando mais um vídeo no canal que eu tô falando é o Wesley, e nesse vídeo vamos aprender a deixar a pintura 100% homogênea, tá? Vamos deixar aquela pintura bem lisinha. Eu tô fazendo esse desenho do Gojo aqui, que ele é quase um semi-realismo, eu fiz praticamente todo ele semi-realismo, eu vou passar o contorno só lá no final, tá? Mas ele não é, ele é um anime e tal, mas esse desenho aqui que eu peguei é um desenho que ele é muito útil para você fazer isso. Por quê? Uma das técnicas mais importantes para você fazer, tem várias técnicas, tá? Tem várias formas de você deixar a pintura bem homogênea, várias formas que vão te ajudar nesse processo, tá? A primeira delas é uma coisa chamada degradê, que eu fiz muito nesse olho e eu fiz muito na pele, eu fiz em várias partes desse desenho essa técnica. O que é o degradê, pelo que você não conhece? É simplesmente você pegar e quando você estiver passando suas cores, você fazer uma passagem de tom bem suave. Como assim? Vai pegar, por exemplo, nesse olho que eu tô fazendo. Eu fiz o olho aqui do Satoru Gojo. Tu vê que nas bordas do olho é um azul bem escuro, até chegando a um preto. E aí tu vê que vem da borda de um preto, depois vai para um azul escuro, depois chega no azul principal, que é do olho. Mas ele faz toda essa transição, ele vai de um preto, depois eu botei um marrom para ficar um azul mais escuro, depois um azul escuro, depois o azul claro, que é a cor do olho em si, tá? Tanto que na bolinha ali tu vê que eu faço exatamente a mesma coisa. Olha no direito. Eu peguei, fiz as marcações assim nas bordas que eu vou querer mais escuro. E assim eu faço um degradê. Sempre na passagem de tom. Seria a do mais escuro pro mais claro. Então o mais escuro é o preto, que são as bordas. E ele vai indo até chegar no azul, tá? O degradê tu pode usar tanto para passagem de tom como esse aqui que eu tô usando. Então eu fiz de um azul claro, aí o meio seria um azul escuro, o final dele, a parte mais escura, a parte final do degradê seria um preto. Então posso manter a mesma cor, só estou mudando os tons, ou eu posso fazer um degradê com cores diferentes. Só que aí é mais complicado, tá? Eu realmente aconselho a fazer só um degradê de uma cor só. Tu vai mudando os tons. Essa é a melhor forma de tu fazer o degradê e a mais fácil. E essa dica é muito boa para você deixar uma pintura mais homogênea, tá? Porque como o degradê você tem que ter essa passagem de tom, você vai aplicando muitas camadas e isso vai fazendo que todas se misturem muito bem. Então ajuda muito a você pegar e fazer e deixar sua pintura homogênea em si, tá? Outra dica muito importante que eu posso passar aqui. O material. O material ajuda muito a tu deixar uma pintura homogênea ou não. Como assim? O que pode influenciar? O teu lápis, no sentido de que tu não precisa ter um lápis profissional, mas alguns lápis misturam mais fáceis que outros. Então, se você tem um lápis que tem uma mistura de cores melhor, tem uma mistura de cor mais fácil, o seu desenho vai ficar mais homogêneo, o seu desenho vai ter mais facilidade para chegar para deixar uma pintura lisa. Se você usa um lápis um pouco mais duro, tipo um Faber-Castell Ecolapse, um lápis que tem um pouquinho mais de dificuldade para misturar as cores, você tem que ter um pouco mais de calma, entender um pouco melhor como fazer isso, vai ser mais difícil. E não só vai ser mais difícil, como provavelmente tu não vai chegar no resultado que você teria usando um lápis que mistura mais facilmente, um lápis mais macio. Então, se você tem muita dificuldade nessa parte, escolha lápis mais macios. Faber-Castell Super Soft, Faber-Castell... deixa eu ver, alguns lápis profissionais também ajuda. O Tris Mega Soft. Faber-Castell Super Soft e o Tris são para mim os lápis que eu mais recomendo assim em questão de mistura de cores, tá? Então, isso é o que tu pode fazer para melhorar a sua pintura na parte homogênea. Isso e a qualidade da sua folha, tá? Se você não usa uma folha lisa, não usa uma folha, realmente usa uma folha que é a sulfite, uma folha comum realmente que tem uma textura nela,
vai ficar muito difícil deixar a pintura homogênea, tá? Então, quando tu for desenhar um desenho, quando tu for colorir um desenho, use uma folha lisa, tá? Pelo menos 180 gramas. Isso ajuda muito, tá? Porque se tem uma folha com uma textura, o pigmento do lápis não consegue alcançar todas as partes da folha. Então, ele realmente fica alguns espaços em branco. Não tem o que fazer. Então, em folha que não for lisa, vai ter muita dificuldade. Então, pinte também em folhas lisas, tá? Isso vai ajudar muito a você realmente melhorar a qualidade dos seus desenhos, tá? Outra dica também que eu posso passar muito interessante. Tenha muita paciência, tá? Tenha paciência. Essa parte ela vai sim demorar um pouco. Tu tem que ter paciência. Se tu se apressar, vai ficar demarcado o teu desenho. Então, sempre trabalhe em sistema de camadas. Tu pode ver nesse desenho que eu fiz aqui do Satoru Gojo que eu sempre trabalho no sistema de camadas. Como assim? Eu venho com uma camadinha tirando o branco do papel, mas tentando botar o mais preenchido possível, tá? O movimento pode ser movimentos circulares, ou movimentos em posições diferentes, onde tu faz uma camada na vertical, tu faz uma camada na horizontal, tu faz uma camada na diagonal. Então tu vai aplicando várias camadas em vários sentidos diferentes, tá? Que pra mim é a melhor forma, tá? Só que o problema é que tu tem que ter mais cuidado. Por quê? O problema não é tu aplicar a cor em diferentes posições, assim, em diferentes sentidos. O problema é tu aplicar a cor em diferentes forças. Por quê? Se tu aplica uma camada, assim, com o sentido da vertical um pouquinho fraco, mais ou menos, ou uma pressão normal, e depois tu vem aplicando forte na outra, isso não vai misturar as duas, porque as duas vão sair uma mais forte que a outra, então vai ficar estranho. Tem que aplicar todas as camadas na mesma força, da mesmo tom. Então, aí sim tu pode aplicar em vários sentidos que não tem problema nenhum. E até eu aconselho você em aplicar em vários sentidos, que essa é a forma mais fácil de deixar a pintura homogênea, tá? Então, assim, o que eu posso te dizer? Tenha muita paciência, tá? Essa parte da pintura realmente vai ter paciência, tem que realmente ter paciência, não se apresse, não se afobe realmente, vai fazendo aos poucos, se tu cansou, tu termina depois, faça uma parte, mas escolha sempre assim, eu vou fazer uma parte, mas eu vou fazer bem feito, eu vou deixar um resultado que eu gosto, um resultado que me agrade. Se você pegar e estiver fazendo na correria, na pressa, e depois não gostar do resultado, tu vai terminar mais rápido, mas não vale a pena, sabe? Tu não gostou do resultado do desenho, então realmente não vai valer a pena tu fazer ele, entre aspas, assim. Então tenha muita paciência, tenha bastante calma, que realmente é uma parte que demora, mas vale muito a pena, tá? Então, se você tá gostando de alguma dessas dicas, não sabia, não se esquece de deixar um like, inscrever no canal, compartilhar para amigo, tá? Isso realmente me ajuda muito, vocês não têm ideia. É rapidinho pra ti, é rapidinho realmente, assim, tu faz em poucos segundos consegue fazer tudo isso. E realmente aqui no canal ajuda muito a continuar produzindo vídeo, continuar pegando temas assim. Se você tem alguma dúvida, comenta aí embaixo que eu vou estar te respondendo. Se eu tenho alguma dúvida, eu posso fazer um vídeo também, não tem problema nenhum, tá? Então sempre comenta aí embaixo o que tu tem dificuldade para fazer, que eu vou estar sempre respondendo você no comentário, tá? E não se esquece de me seguir no Instagram, tá? Meu Instagram tá aí embaixo da tela, tá no link na descrição. Todo vídeo aqui tem meu Instagram na descrição. Vai lá pra eu interagir contigo, tu pode mandar o teu desenho pra eu ver como é que é. Eu faço algumas enquetes lá, algumas caixinhas de perguntas. Então vai lá pra gente dar uma interagida melhor, tá? Então sempre aí o primeiro link aí na descrição do Instagram, tá? Também que eu tô te esperando lá também, tá? Outra dica também que eu posso dar, muito importante, que como eu falei, trabalhar em sistema de camadas de cores e quais são as cores que tu pode usar que pode deixar a pintura homogênea. Como assim? Eu aconselho, como eu falei, sempre ir aplicando em camadas e sempre escurecendo aos poucos. Então, se você não entendeu ainda, qual é a ideia? É você pegar e escurecendo aos poucos para aplicar muitas camadas. Então, por exemplo, tá vendo esse cabelo que eu tô fazendo? Eu apliquei um cinza bem clarinho nele, bem clarinho mesmo. Qual é o intuito desse cinza? Só tirar o branco do papel. Depois, por cima desse cinza, eu venho aplicando a sombra. Por que eu não aplico a sombra direto? Eu poderia fazer isso também, mas a sombra num cinza já, num tom mais claro, já que esse lápis que eu usei não é um preto, ele é um cinza escuro,
Ele passando um cinza mais claro, ele já vai ser mais fácil, porque já tá na mesma cor. Tá um tom abaixo, mas não vai ter que preencher o branco exatamente do papel. Ele vai vir e ele vai preencher o cinza claro e ele vai espalhar o cinza claro. Então, de qualquer forma, eu já tirei aquele branco do papel. Eu já tiro os pontinhos brancos do desenho. Então, pode ser que ele até fique falhado, mas aí que ele não tem o cinza escuro. Mas aquelas partezinhas brancas do desenho eu já ajudo a tirar. Porque quando eu aplico um tom mais escuro, ele vai pegar e vai preencher, ele vai espalhar aquele tom embaixo que ele tinha, tá? Então, isso é uma dica que eu uso em todos. Tanto que eu usei no olho, peguei, fiz no azul claro primeiro, depois eu vim aplicando azul bem clarinho, depois eu vim aplicando os azuis mais escuros. Na pele eu também faço exatamente isso, eu venho aplicando rosinha bem claro, realmente só para tirar o branco do papel. E depois eu venho aplicando os tons mais escuros. Então sempre que tu for trabalhar em camadas, sempre vai escurecendo aos poucos, tá? Começa uma só para tirar o branco do papel, depois tu vem aplicar sombra e assim tu vai aplicando as camadas. Como que tu faz? Aplicou uma camada, por exemplo, da sombra, ó, apliquei o cinza agora, tô aplicando uma camada da minha sombra, do meu cinza escuro. Ah, não gostei. Não pressione direto, tá? Aplique realmente uma camada de uma força tranquila ali, só preenchendo mais. Ah, achei que ficou muito claro, não tem o contraste que eu quero na minha sombra. O que que tu vai pegar e fazer? Tu vai vir e tu vai aplicar outra camada do cinza, claro, para ajudar a misturar a cor, tá? Então sempre tem que entender que tu tem que misturar as cores. Isso vai deixar a tua pintura homogênea. E quando tu mistura as cores, elas se espalham no papel. Isso ajuda muito, tá? Então, assim que tu pegar, não, por exemplo, não achei que minha sombra ficou boa, veio, aplica outra camada do cinza claro e depois tu aplica outra camada do cinza escuro. Assim tu vai pegar e vai preenchendo a folha, vai aplicando em camadas e vai escurecendo aos poucos. Assim vai deixar a tua pintura muito mais homogênea, tá? E cada camada que tu for fazer, ela vai preencher mais ainda os espaços brancos, ela vai espalhar mais ainda o pigmento do lápis no papel e assim vai deixando sua pintura cada vez melhor, tá? Sem falar que isso é o mais fácil para você acertar, porque você consegue ter um controle do contraste do desenho. Tu não tem o risco de fazer uma parte muito escura ou acabar fazendo uma parte muito clara. Não, porque como tu vai escurecendo aos poucos, tu deixa uma parte clara, chega no tom que tu quer, aí depois tu vai escurecendo aos poucos até chegar no tom que tu acha que combine com aquele tom mais claro. Então essa é a melhor dica que eu posso passar, tá? Você trabalha em cima de camadas e sempre misturando uma cor por cima da outra. Isso ajuda bastante. Outra dica também sobre essa mistura de cores. Quais são as cores exatas que tu vai usar? Esse sistema de tons, tá? Aplicando essas camadas. Uma dica também que tu pode usar é no final do desenho, se tu tiver aplicado ali tudo mais, feito as cores, se tu fizer um tom escuro, por exemplo, se for um tom escuro no desenho, por exemplo, uma roupa com um vermelho escuro, fez uma roupa ali, fez as sombras do vermelho escuro, que seria um marrom, fez toda a sombra ali e deixou preenchido. No final do desenho, venha e aplique um vermelho claro por cima de tudo. Venha um vermelho, aplique um vermelho claro por cima da roupa vermelho escuro. Por quê? Quando um tom é mais claro, ele não vai mudar o tom em cima, só que ele vai espalhar as cores, porque ele é um tom mais claro. Então ele é a mesma cor, só com um tom mais claro. Então ele vai realmente servir como se fosse um branco. Por que tu não pode usar o branco? Por que tu não deve usar o branco? Tu pode usar o branco e depende muito de qual desenho que tu quer fazer. O único problema do branco em si é que ele vai pegar e vai deixar teu tom um pouco mais claro. Então se tu quis fazer uma pintura muito mais escura, uma pintura com mais contraste, uma pintura mais realmente mais puxada pro escuro, se tu aplicar o branco ele vai deixar mais claro, vai deixar mais, não opaco a palavra, mas realmente ele vai baixar um pouco o tom, ele vai deixar um pouco mais menos ressaltado. Vamos botar que a palavra realmente é o mais claro. Então, isso pode ser que dependendo das cores que tu for aplicar o branco, isso vai atrapalhar. Então, o que é o melhor se fazer? Quando for um tom mais escuro, realmente, como eu falei, uma roupa vermelha escura, alguma parte mais escura, venha e aplique um vermelho claro por cima. Isso vai preencher mais a folha. Isso vai realmente fazer que o vermelho claro não vai deixar os tons escuros mais claros, ele vai preencher a folha, tá? Então isso também ajuda muito a fazer.
Outra dica também que eu posso passar é sempre a cor que mais vai ressaltar vai ser a última cor que tu vai aplicar. Então, por exemplo, tu tá fazendo uma roupa que quer que ela seja mais escuro, a última cor que tem que aplicar nela vai ser meio que a sombra, uma cor mais escura. Tu quer fazer uma roupa que ela seja um pouco mais clara, última cor que tem que aplicar tem que ser uma cor um pouco mais clara. Então, geralmente a última cor que tu vai aplicar, tanto numa sombra quanto numa mistura, é a cor que mais vai predominar, ou é a cor que mais vai puxar, né? Seria melhor dizendo. Então sempre tome muito cuidado com isso, e dependendo do desenho, o branco não é a melhor opção. Então por isso é importante, se você estiver fazendo em tons mais escuros, use um tom mais claro. Um azul escuro, um azul claro, um verde escuro, um verde claro, um vermelho escuro, um vermelho claro, e vai seguindo sempre assim. Um cinza escuro pode usar um cinza claro, sempre fazendo assim. Em tons escuros tu usa uma cor mais clara para ajudar a preencher o desenho assim em si, tá? Então, caso, por exemplo, seja agora tons claros, aí tu pode usar o branco, aí não tem problema mesmo. O branco vai preencher a folha, e como o tom já é claro, não faz mal ele ficar um pouquinho mais clarinho, tá? Então, se tu estiver fazendo alguns tons claros, aconselho que use o branco. Para quem não sabe, o branco é exatamente para isso. É para tu preencher mais a folha. Quando tu aplica o branco, ele espalha mais o pigmento e fazendo assim misturar mais as cores, tá? Então é para isso que serve o branco no desenho, tá? Mas agora um outro ponto muito importante que você tem que entender, tá? Folha, desenho de anime, tem todas essas dicas, tá? Todas essas dicas que eu te passei, elas vão te ajudar a deixar a pintura mais homogênea. Sim, isso é fato também. Mas nenhuma dessas dicas, nada vai deixar a pintura 100% homogênea em desenhos de folha real, tá? Em desenhos realmente que a gente faz assim de folha. Por que isso? Porque os desenhos assim não são digitais, eles têm uma folha. É impossível tu preencher todas as partes do desenho. Não tem como isso acontecer, tá? Então tu pode sim deixar a pintura mais homogênea, vai deixar a pintura mais homogênea se você seguir essas dicas desse vídeo, tá? Se você não entendeu, volta alguma para ver alguma dica. Mas todas essas dicas vão te dar para deixar a pintura mais homogênea, mais lisa, mais bem preenchida. Mas agora, 100% homogênea, sem nenhuma marcação, isso nunca vai acontecer, tá? Todo desenho, se tu pegar e realmente se aproximar dele, ver próximo, tu vai ver alguma marcação. Tu pode reduzir bastante e deixar um aspecto bem melhor, mas 100% não, porque 100% só em desenho digital, tá? Então foi assim que ficou o desenho, espero que tenha gostado. Se gostou, não esquece de deixar um like, se inscrever no canal, compartilhar para amigo. Fica nessa playlist tutoriais de desenho, tá? Tenho vários outros vídeos que vão te ajudar também a melhorar seus desenhos. E até a próxima, até o próximo vídeo. Tchau!